Glória a Deus. Então, hora de nós também abrirmos o nosso coração com mansidão, receber a palavra que vai ser ministrada a nós. Nós temos, desde antes do retiro já, na verdade, né? Aquilo que nós como presbitério estamos construindo, estamos crendo, estamos recebendo de Deus, estamos cooperando com o Espírito Santo para construir. Há uma unidade entre nós, de fé, de entendimento. E é muito bom quando a gente pode ouvir a palavra, a direção, a visão que Deus está nos dando para caminhar de vários ângulos, né? Nós queremos escutar essa palavra hoje do ângulo aqui do Luiz Alberto. Ele compartilhou comigo. A gente vai falando sobre tudo, né? Quando está conversando, estou meditando sobre isso e tal. Eu ouvi e eu achei interessante a gente ouvir o que Deus tem compartilhado com o Beto no contexto que a gente está vivendo, né? Tá bom? Vou chamar o Beto aqui para cá, então. Sai da... né? Da câmera. Vamos orar pelo Beto? Amém? Paizinho, muito obrigado, Senhor. Te louvamos pela vida do Luiz Alberto. Te louvamos pela disposição dele para ti, pelo zelo de te ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, e também em repartir conosco, Senhor. Que tu livremente, Senhor, aquece seu espírito, Senhor, aquilo que tu já colocaste ali, aquece com teu fogo, Espírito Santo, dá clareza na mente, Deus, a paz do coração, descanso, para repartir, para semear agora, Senhor, aquilo que vai crescer e vai frutificar para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Arrumar o cabelo. Bom dia, irmãos. O pastor vai estar falando, né, a respeito da administração para hoje. Eu tinha falado com o pastor que algo que estava Deus meditado, Deus tem feito nessa questão dos cinco pilares que tem no retiro, né, que nós temos, tem sido ministrado aqui, a questão do discipulado também, né? Dá a dica do microfone, um pouquinho me esquerdo, está longe. Bom, e aí então eu comecei a pensar numa palavra, a meditar sobre isso, e eu fiquei lutando o dia inteiro ontem. E não saía, tudo que estava aqui na cabeça não fechava. E aí de noite, mais a tardinha, né? Mais a tardinha, encaixou tudo certinho assim. Foi uma pequena mudança assim. Toda vez aquela questão dos meus pensamentos de Deus para hoje, né? Eu creio que vai ser bênção. O propósito dessa ministração de hoje, o tema é o seguinte: é como proteger os nossos pensamentos e a nossa língua. Isso, né? Certamente que eu estou falando isso não é porque eu sou doutor nisso, não é porque eu luto com isso também, né? Os pensamentos com a minha língua. E como isso pode ser bênção ou não, né? E a terceira parte, duas partes vocês aí. E a terceira parte, então, é como a gente, depois de ter uma mente renovada, os pensamentos nossos renovados, e uma língua abençoadora, como que a gente pode entregar uma mensagem para as pessoas diariamente, no dia a dia, nos relacionamentos. Tá. Então o propósito é esse aí. Esse é o propósito da ministração da palavra. A gente tem uma imagem correta, né, de como a gente deve pensar, de como a gente deve falar, de acordo com a palavra. E isso envolve a nossa alma totalmente. Tudo que se eu estou falando alguma coisa aqui, porque eu pensei ontem, fiquei estudando, meditando a palavra,
ao longo dos dias, mas ontem especificamente, para colocar no papel, para fazer o roteiro, para ministrar aqui. Desenvolver toda a minha alma. A minha mente, né, todas as memórias que eu tenho, já foi ministrado para mim ao longo do tempo, que eu tenho lido na palavra, né? Aí trouxe a memória, experiência que já tive com Deus. Puxa, isso aqui é legal de também lembrar disso, a palavra que mexeu comigo. Então, né? Toda a gente envolveu totalmente nossa alma. E aquilo que saiu da minha boca, então, foi algo que eu pensei antes, em cima da palavra de Deus. E o ideal aqui é que a palavra de Deus fale mais, né? Que, então, às vezes eu carrego demais os textos, mas é que aquilo que eu falo da palavra, falando do versículo, aquilo ali é 100% confiável. O que eu explico a respeito da palavra, já vocês têm que dar um puxa o freio de mão um pouquinho, não tem. Vamos conferir se isso aí está correto mesmo, né? Então, esse é o cuidado. E, então, já que isso envolve a nossa alma, também para a gente entender as coisas, para a gente falar, vamos orar uma vez, cada um de nós, fechar os olhos, e ore a Deus, pedindo que os versículos que vão ser lidos aqui a respeito de pensamento, de domínio da língua, cada um pense na sua história, quanto isso vai refletir na sua vida, tem refletido na sua vida, tá bom? Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, tu estás aqui conosco, és o nosso mestre, consolador, és aquele que nos ensina todas as coisas, que nos revela a vontade do Pai. Tu falas de Jesus, entregas a mensagem do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, ministra aos nossos corações, a cada um de nós, a mim e a cada um dos irmãos e irmãs aqui, para que a gente lembre, Senhor, através da Tua palavra, fatos passados, Senhor, que nós precisamos corrigir. Assim, Tu, só contigo, Senhor, queremos que Tu ministres ao nosso coração isso. Assim, queremos te dar uma resposta ao longo do tempo, nos próximos dias, a partir de agora, assim, em nome de Jesus. Amém? Então, essa primeira parte, Jeremias 29, 11. Olha alguns versículos, se não puder acompanhar todos, não tem problema. Mas depois vocês podem ir em Provérbios 4. Provérbios 4, eu quiser abrir. Eu vou só ler Jeremias aqui inicialmente. 29, 11, assim. Porque eu conheço os pensamentos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Pensamentos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Pensamentos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, toda a sua alma, vontade, mente, emoções, tudo, inteiro, literalmente. Vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, esse versículo de Jeremias 29, 11, ele é algo que já está explicado, né? É bem claro, assim, praticamente não precisa muito. Mas Deus diz que Ele conhece os nossos pensamentos e aqueles pensamentos que nos fazem prosperar e não nos causar dano. Puxa, então a nossa luta aqui é como a gente abrir mão dos nossos pensamentos quando a gente conhece quais os pensamentos de Deus para nós. Tantas formas, tantos outros versículos que Deus diz qual é a vontade dele, qual é os pensamentos dele, qual é o que está na mente de Jesus. E ele diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, tanto maravilhoso, né? Isso quer dizer o seguinte, que nós temos acesso à mente de Cristo através da palavra. Então a nossa luta aqui, nessa área dos pensamentos, é abrir mão do nosso pensamento quando a gente sabe qual é o pensamento, qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus. Tem outra versão que fala em plano. A nossa luta é essa. É de ver qual é o nosso pensamento e dizer, Deus, o meu pensamento é este. É mais ou menos o que eu falei aqui no início.
meu pensamento ontem era falar um pouco sobre a imagem que nós temos de Deus, nossa e das pessoas, mas não encaixava dessa forma. Para um outro momento eu queria que encaixe certinho, né? Mas não era para hoje. Glória a Deus por isso. Então, é a gente abrir mão do que a gente está querendo fazer, a vontade de Deus é essa. E é totalmente doido isso, porque eu não. Está fácil, isso aqui é a ideia, mas a palavra de Deus é diferente. Está dizendo diferente, né? A gente quer sempre fazer um atalho. O nosso pensamento, o nosso plano é um atalho. Sei, daqui para ele, daqui ao interior é só 5 metros. Mas às vezes Deus fica, vai aqui primeiro, depois chega lá. E aí tem Deus nisso. Então, Jeremias 21. Ele que conhece os pensamentos de bênção a nosso respeito. Então, quando a gente buscar conhecer os pensamentos de Deus, é garantia que nós vamos prosperar. E não vai nos fazer mal, não vai causar dano. Né? Aí nem vou me alongar com experiência que eu já tive de tomar cano aí, porque foram os meus pensamentos. Tá. Provérbios 4, do 20 ao 27. Aqui fala a respeito de coisas de pensamentos e da boca, usar a boca. Bom, diz assim, Provérbios 4, versículo 20. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Guarde os pensamentos, na mente, na vontade, nas emoções, se envolvam totalmente, quer dizer, né? Coração no sentido de todo aquele local que tem dentro de nós, que é o local de tomar decisões. E sempre a gente considera a orientadeira. E a gente considera para tomar uma decisão. Usa várias informações, né? Se eu tenho que tomar uma decisão a respeito de uma pessoa, geralmente eu penso assim, a respeito do que eu já conheço dela, do tipo de negócio que se propôs, sei lá, para ver se é bom para ela o que eu tenho, ou se é bom o que ela tem para mim, se vai ser bom para as partes. Bom, nunca perca de vista, guarde no coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser, todo o seu corpo. A palavra de Deus é vida para a nossa alma e é saúde para o nosso corpo. 23. Acima de tudo, guarde-a, proteja o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem uns versículos que a gente passa lendo assim, puxa, bonito que lê a frase, mas se a gente parar em cima, parar só em cima disso aqui, está dizendo o seguinte, que o guarde o seu coração, guardar é proteger. Quando a gente tem que guardar algo, a gente protege aquilo, né? Não, para que não se perca. Então, de todas as coisas, acima de tudo, o que nós devemos proteger, guardar, não deixar de sofrer dano ali, os nossos pensamentos, a nossa vontade e as nossas emoções, ou seja, a nossa alma, o todo, porque isso vai influenciar os nossos sentimentos, e às vezes a gente se move por sentimento. Se o coração é o centro das decisões nossas, quando a gente está alinhado com a palavra de Deus, está buscando em Deus e não está movido por uma pressa em decidir, vamos dizer assim, a gente tem paciência, tem calma, está esperando em Deus, está meditando ali, a gente consegue tomar aquela decisão correta. Se a gente analisar assim, vamos pegar o caso mesmo, os presídios estão cheios hoje de pessoas que não guardaram seu coração, que agiram no impulso, que tinham uma necessidade e fizeram uma besteira. E às vezes tem pessoas que têm uma vida correta, assim, tranquila, dá um pouquinho, num determinado momento ele não cuidou do seu coração, a sua vontade foi maior ali, a sua necessidade, e ele foi nessa direção. Então são pessoas que nós precisamos trabalhar a questão de controlar, a questão das palavras, da de outra, falando de pensamento. Quando a gente ouve algo, a gente às vezes quer, nem jogo de ping-pong, né? Ouve e já devolve a bolinha, já quer de volta.
Não é a questão mais sábia, né? Às vezes nós somos pressionados a ter uma posição sobre alguma coisa. E hoje tem redes sociais, todo mundo tem opinião de alguma coisa. E às vezes no dia a dia a gente tem pressa de responder algo, né? Então a questão, a sabedoria está em a gente ouvir aquilo ali, ponderar, filtrar a luz da palavra de Deus. E aí então, se é questão de emitir opinião, a gente omite. Emite, não omite. Bom, o mais importante é que essas fontes, né, dos pensamentos, dos sentimentos, que a gente mantenha puro. Amargura é uma doença, que ela entra, alguém se sente ofendido, ou alguém nos ofende, ou a gente se sente ofendido, e a gente guarda aquilo e fica remoendo dentro de si, alimentando aquele pensamento, e vai dormir e acorda com aquilo, e aquela imagem daquilo que foi feito, daquela ofensa, e fica guardado, e vai remoendo. E a outra pessoa que, se é que nos ofendeu, tinha essa intenção, ela está vivendo a vida dela tranquila. E nós estamos com esse pacote aqui carregando de graça, sofrendo de graça. Então, diz que a raiz de amargura ela não estraga somente a nós mesmos, mas ela vai afetando todos que estão à nossa volta. A gente começa a compartilhar com os outros, contamina o outro, que vai contaminando assim por diante. Então, qual é o lugar que é perigoso, muito perigoso? Sempre vai ser dentro de casa. O primeiro lugar que é atingido é a família. Nós convivemos 24 horas juntos, ou quase todo o tempo juntos. Eu, meu início, 24 horas. Trabalha junto, fica em casa junto. Falei errado. Uma vez. Mas aí quando eu vou no final do ano, estou 3 meses no casinho trabalhando lá, aí eu tenho umas férias. Foi visto lá. E aí no continente, Então, a família é a primeira contaminada. As primeiras vítimas, é os que estão pertinho de nós. Depois os amigos. E aí nós convivemos em congregação, aqui na congregação, uma vez por semana, pelo menos, e outros se encontram mais. É um lugarzinho terrível também. Terrível se a gente usar dessa forma, porque ela se alastra. Se a gente der fofoca de um para o outro, sabe o que fulano me disse? Não vou citar outro exemplo. Numa cidade que eu moro pertinho, às vezes tem uma fama de tu conta 5, eu disse que era 6, 7, cada um que eu lembro. Está pensando, não vou falar o nome. Da cidade. E aí, então, tomar cuidado também aqui na comunidade. Assim como contamina a nossa família, contamina a comunidade, contamina o clima nosso. E isso não é só uma história nossa aqui, isso é geral. De igreja, de associação, de clubes, é assim, se alastra. Só que nós somos um clube, onde nós temos a palavra de Deus, a referência nossa é essa. O presidente do nosso clube aqui é Jesus Cristo. E o Espírito Santo o tempo todo conosco, 24 horas. É um Big Brother de Deus dele. O tempo todo o Espírito Santo está com a gente, sabe tudo, vê tudo. Então, e ele vê o nosso coração ainda, né? Nossa boca não falou nada, mas ele vê o nosso coração e pronto. Já. Bom, 24. Agora, afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhem para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e seus passos serão seguros. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, há um caminho reto, o caminho da palavra, em direção à palavra, é a questão dos nossos pensamentos. E tudo que a gente pensar, ou quase tudo que a gente pensa, pelo menos tudo que sai da nossa boca, pelo menos passou pelos nossos pensamentos. Por isso que a palavra diz que a boca fala do que está cheio de coração. A boca fala do que a gente pensa, né? E tem, às vezes,
tem pessoas que têm uma capacidade de falar antes de pensar. Aí pior ainda. Isso daí é mais rápido, o gatilho e o pensamento. Jesus também falou a respeito do cuidado das palavras e do coração, dos pensamentos. Em Mateus 15, 18 e 19 diz assim: mas as coisas, aí vocês pensam, as coisas boas ou ruins, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem, se for ruim, impuro. Aqui Jesus estavam sendo questionados por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não praticavam todo aquele ritual para comer. Naquele momento não lavaram as mãos, né? Nunca lavaram as mãos. Por que eles não seguiram aquele ritual lá dos judeus, de ter todo aquele cerimonial para lavar as mãos, para comer? E aí então Jesus disse: olha, mais do que as mãos limpas, o mais importante é ter coração limpo, ou seja, a mente limpa, os pensamentos limpos, corretos. Porque tudo que a boca falar, ela vai contaminar, ela vai sujar os outros. Muito mais que as mãos pode contaminar, os pensamentos das pessoas quando falam, contaminam os outros. E são essas coisas que tornam o homem puro. Então, vamos pensar no lado bom aqui. Se tudo sai da nossa boca, dos nossos pensamentos, né? Do que a gente pensa, se a gente colocar coisas boas na nossa mente, a gente filtrar o que a gente vê, o que a gente ouve, é impossível a gente querer não ver tudo, né? Ou não ouvir tudo, mas tem que filtrar, isso serve, isso não. Toda terça, quinta e sábado passa o lixeiro lá na frente de casa, caminhão, e tudo que não dá para ficar dentro de casa, que vai ficar ruim, cheiro, aí o caminhão do lixo leva. E também na nossa, o que a gente ouve, a gente tem que filtrar e botar isso aqui, lixo, isso não serve para ficar dentro de mim, guardar aqui no meu coração, aí tirando tudo. Então, aí, se as coisas boas, mas as coisas boas que saem da boca vêm do coração. E são elas que tornam o homem, né? O homem e a mulher puros. Vamos fazer um trocadilho. Pois do coração saem os maus pensamentos, Jesus dizendo. Saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, as fofocas, tudo mais. Sai tudo do coração, dos nossos pensamentos, da nossa mente, né? Então, é algo que a gente protegendo a nossa mente, os nossos pensamentos. E a na outra semana, até compartilhei, é algo que eu devia fazer sempre, né? Mas eu estava no trânsito com a Elice e disse assim: Elice, vamos fazer um exercício. Vamos fazer por um tempo, não me lembro quanto tempo ali era. Nós vamos o seguinte: não vamos fazer nenhum comentário de trânsito, toda hora dando as situações que tudo faz comentário negativo, né? Corta a frente, não dá pista, atravessa por quê? Da gente não fazer nenhum comentário negativo por um período de tempo. Sabe o que é libertador? É libertador, porque tu começa a condicionar a tua mente. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou dizer assim, mais ou menos quando eu me converti, eu não falava tanto, mas eu falava palavrão. Quando eu fui conhecendo o Evangelho e o entendimento, comecei a mudar a não falar palavrão. E quando acontecia de eu dizer um palavrão, com o tempo, aquilo ali, na hora eu disse: isso não faz parte mais da minha maneira de falar, né? A gente se acostuma a exercitar de não falar, e quando tu fala aquela palavra já não era comum, né? E a mesma coisa os pensamentos. Se a gente fizer o exercício, eu convido vocês a fazer esse exercício, vocês só tem a ganhar, de não fazer crítica. Não quer dizer que a gente não vai ver a coisa errada, não vai ver as situações, mas a gente tem sempre a tendência de apontar ou de notar que percebeu algo que está errado. Está errado? Não vamos consertar. Não adianta nada, é um tipo de comentário vazio, inútil. Não vai mudar nada. Aquilo que está ao nosso alcance, assim, da gente
fazer um comentário que vai ajudar a mudar a minha vida de alguém que está perto, se for edificante, se for no momento certo, tudo bem. Mas aquele tipo de comentário negativo, que não adianta nada, né? Então, esse exercício aí foi muito interessante. Eu digo, poxa, eu acho que se eu vou aprofundar isso, ampliar isso o dia inteiro, eu comecei a me sentir vazio, minha mente começou a esvaziar de senso crítico inútil. Então, convido vocês eu recomendo. Tá, então, o que nós devemos pensar aqui? Filipenses 4:8 já diz, para a gente passar desse ponto. Filipenses 4:8. Quanto não mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Aqui já está a receita do bolo. O que a gente deve pensar? Ser honesto, ser justo, puro, amável, de boa fama. Nisso é que a gente deve pensar. Então, mas nem sempre é assim no início. Então, se a gente começar a exercitar, a gente vai chegar nessa fase aí. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, para encerrar essa parte. Vou usar o nome do pastor mais de novo. Mas numa viagem que a gente fez a Porto Alegre há muitos anos, sei que a Carminha estava, me lembro da viagem, Golpe, Manuel. Nós vimos de Porto Alegre. Eles podem não ter lembrado disso, eu estou lembrando. No carro, a gente vinha conversando, na caminhonete, não sei de quem, a gente vinha conversando e alguém citou o nome de alguém na igreja. E o pastor Roy citou umas 2 ou 3 qualidades da pessoa. Aí, de um pouquinho, falou de outra pessoa, alguém comentou, fez um comentário, citou o nome da pessoa, e o pastor Roy, 2 ou 3. Estou ali, botando para cima. Aí, ele fez os comentários. Daqui a pouquinho alguém citou o nome de uma pessoa de agora ele não vai dizer nada. Ele também achou 2 ou 3 qualidades. Então, aí eu lembro disso, até que está dando vários anos depois que eu estou aprendendo. Mas interessante isso. Por quê? Por que a gente não pode dizer as qualidades das pessoas? Todos nós temos defeitos. Eu tenho defeitos, queria dizer a vocês que eu tenho defeitos. Até eu tenho. Todos nós temos defeitos. E temos qualidades. Não adianta. Então, por que vai estar destacando os defeitos, né? Pode falar as qualidades das pessoas e profetiza. Olha os defeitos e profetiza o contrário. Deus muda. Deus abençoe ele, que não seja assim. Aliás, que ele seja, a gente profetiza positivamente. Eu vejo ele dessa forma. Tá bom? Primeira parte de 5, tá bom. Não, só repetir. Tá, agora a questão da língua. Eu vou ir mais rapidinho. Provérbios 18:21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Agora vamos ver assim daqui que sai da nossa boca. O que a gente pode fazer? Isso é neutro ou tem benefícios ou tem prejuízo? Do fruto da boca, ou seja, das palavras, enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Ou seja, as palavras que nós profetizamos, nós liberamos e professamos, essas palavras que nós professamos, elas têm um resultado. E ela vai ser positivo para nós ou negativo. Para os outros, provavelmente vai ser neutro. Claro, quando os pais amaldiçoam os filhos, e os filhos recebem essa como maldição, isso tem um peso negativo para eles. Mas no geral, as palavras que a gente professa, se a outra pessoa não receber isso como ofensa, ou se descartar isso como ofensa, o prejuízo só ficou porque liberou a palavra. Mas aqui, ó. Então, olha só. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O mesmo provérbio 18. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.
que a gente falar vai trazer um resultado para nós. O produto do que a gente falar vai ter um resultado para nós. Então, se a gente falar coisas boas e coisas corretas, e aquilo que não está sendo na realidade, a gente falar conforme a verdade da palavra. O real, a realidade é aquilo que a gente vê, que é palpável, isso é real. A verdade nem sempre é palpável. Até que Jesus é a verdade, né? Deus é Espírito, Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Por um tempo Jesus deixou a verdade, era palpável, de tocar neles, por um tempo. Então, essa questão é da gente entender que nada que sai da nossa boca é neutro. Ou é bênção ou é maldição. Para nós, principalmente para nós. Então, se a gente se for sábio de usar a palavra correta, de filtrar o que sai da nossa boca, então, quando dá uma martelada no dedo, alguém diz, oh, glória a Deus. Alguém diz isso, né? Então, às vezes sai virado na hora, mas controla a boca. Então, se a gente semear bênção, vai colher bênção. Tiago 3 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se algum não tropeça no falar, olha só, não tropeça no falar, ou seja, sabe o que falar, certo? Não tropeça no falar, tal homem, mulher, né, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Interessante que a palavra liberada traz o domínio. A gente viu antes que ela trazia saúde, né? Trazia bênção material, né? O material espiritual, saúde para o corpo. E aqui de novo, Tiago está dizendo a mesma coisa, é capaz de dominar todo o seu corpo, você trazer saúde para o corpo. A palavra. Deu? É? Eu disse que eu estou controlando o tempo aqui. Bom, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Olha, mais do que força, a língua contamina por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Agora a pergunta é: e se a língua for uma língua abençoadora? De novo, o mundo, as pessoas, na visão do mundo, longe de Deus, usam o quê? As palavras. O normal é usar as palavras de maneira inadequada, desalinhada com a palavra. Né? Então é que Jesus disse que o próprio Deus é a palavra. Não existe outra coisa comparada com Deus. Deus diz que Ele é a palavra. E diz que nós prestaremos contas de toda a palavra. A palavra é a coisa mais poderosa dele. Não tem nada mais poderoso que a palavra. E só nós, seres humanos, é que falamos. Só de nós vai ser cobrado essa questão do que a gente fala. Então, se a gente pensa assim, olha, a palavra, que sai da minha boca, ela é ouro. Ela é ouro, é preciosa. Então, eu tenho que cuidar, é a coisa mais preciosa que nós temos. E sempre que a nossa boca vai falar, está no coração. Então, é a etapa anterior que a gente viu. Então, todo o curso da nossa vida muda. Olha só o que aconteceu com Adão. Adão, ele, na verdade, não consta na Bíblia, mas ele liberou uma palavra. Ele disse: eu como, eu aceito. Fruto. Ele era o responsável. O Adão ali, o chefe, a Eva comeu, não daria consequência nenhuma se o Adão não tivesse comido. Noé, aí chega Noé, pô, dilúvio, destruiu todo mundo, só tinha a família de Noé agora, só tinha. Deus mandou a mesma coisa, espalha por toda a terra. E o Noé, primeira oportunidade que tem, faz uma besteira. Ele faz, toma vinho. Não há problema tomar vinho. Mas ele ficou embriagado. E aí, naquela embriaguez dele, o filho dele viu a nudez e ele ficou indignado. Primeiro, fez errado, se embriagar, porque ele estava pelado. Duas coisas. Aí o filho vê, ele vai lá,
amaldiçoou a descendência do filho dele, os netos dele, todos dessa descendência, por algo que ele fez, usou mal a palavra. Abraão também ele ouviu o conselho de Sara de ter relações com a concubina e o filho que nascesse seria deles. Não, Deus tinha falado com ele. Deus tinha dito, ele poderia não ter aceito isso. Ele concordou. Na verdade, disse, ok, eu sei, é isso mesmo, olha isso. Então, todas aquelas consequências, os 3 exemplos que eu dei, consequências para toda a terra. Né? 3 decisões dos terras. E parece que a gente pensa que minha decisão é minha aqui, só não vai afetar nada. Puxa, afeta a nossa família. Afeta todo o curso da sua vida, isso aqui. Né? Tem coisas que são decisões que pessoas tomam que vão prisão, anos a fio. Pode ser até uma decisão errada, mas não faz. Então, mas a sabedoria individual é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos e imparcial. Tá. As palavras, o que nós devemos falar então? Palavras que aproximam as pessoas de Deus. Palavras que aproximam as pessoas umas das outras. Então, essas 2 direções. O que eu falo está aproximando as pessoas de Deus ou distanciando? O que eu falo aproxima as pessoas umas das outras ou distancia? A regra é bem fácil. Né? Bem fácil. Olha essas 2 coisas. Então, isso aqui não está ajudando em nada. Então, para os nossos pecados, Jesus já ele cumpriu, né, toda a nossa pena que tinha, todas as coisas que nós já pensamos errado, falamos errado, todos já agimos e fizemos errado. Jesus já recebeu isso, né? Nele mesmo cumpriu tudo isso. Então o que a gente deve fazer? Todo pensamento impuro que vem nesse sentido, contrário à palavra de Deus, toda a palavra que a gente profetizou, o que a gente já ouviu, entrega, coloca para Jesus. Naquela outra iniciativa, colocar assim, primeiro, não tem nada que a gente possa dar para Jesus. O primeiro presente que Jesus quer que nós entreguemos para Ele é pecado. Nós temos que obedecer. Deus diz que a gente obedeça a Jesus. Aquele que ama Jesus, que obedece a Jesus. E aquele que obedece a Jesus, o que Ele pede que obedeça a Ele? Me dá os teus pecados. Me dá a tua dívida. Tuas dívidas todas. Alguém não quer obedecer alguém assim? Chega lá, tem que obedecer a fulano. Chega lá, tem que só quem obedecer. Me dá todas as tuas dívidas. Para pagar as tuas dívidas todas. É ruim? É ruim obedecer dessa forma? Então, tudo que a gente identifica que está nos corroendo, que nos incomoda, de pensamentos, de atitudes que a gente fez, a gente pegar e entregar para Jesus. Entrega. É algo que acontece espiritualmente. A gente entrega e a paz dele vem sobre nós. E aí a gente tem condições de seguir em frente. Senão a gente anda que nem Papai Noel, saco nas costas, se existisse Papai Noel, com crianças, se tivesse assistido, não existe Papai Noel. Se tivesse cheio de pacotão, cheio de mágoas, de sentimentos, de dor, de ferida, não, fulano me fez 2002, assim de agosto, aqui. Então você está guardando tudo ali, entrega tudo isso para Jesus, fica livre, entrega o fardo, né? Pede que entregue o fardo. Bom, entregar a mensagem de Deus, o que ele deve falar? Entregar a mensagem de Deus, que ele já providenciou o pagamento das dívidas, falando delas, e que Deus deseja que elas se arrependam e restabeleçam. Restabeleçam. Na sequência de agora. Romanos 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para as pessoas receberem esse benefício, elas precisam ouvir. E aí, quando a gente for falar para as pessoas, tem que falar coisa que preste, diria minha avó. Fala alguma coisa que preste. Um exemplo, para fechar essa parte aqui, ó. Um exemplo de alguém que falou corretamente numa situação extrema. Estevão, ele falava com sabedoria, ele foi escolhido para ser um dos diáconos, 7 ali, diz que ele era cheio do Espírito Santo. Ele debatia, e os caras não tinham argumento para debater, porque ele só falava no meio da palavra. Aí fizeram
Certo que ele tinha falado a respeito de Moisés, contra a lei de Moisés. Os caras levaram para julgar e já era condenação de morte, apedrejar ele. Não tinha culpa nenhuma, não tinha feito nada errado. E levaram para jogar as pedras dele. E ali no texto diz que ele, quando estava sendo apedrejado, morte por apedrejamento, quando estava sendo apedrejado, ele pediu a Deus que não contabilizasse aquele pecado daquelas pessoas aí que estavam matando ele. Eu fico imaginando se tomasse uma pedrada. Olha que esforço. É porque está cheio de Espírito Santo. Então a questão é ser cheio de Espírito Santo. Se não tiver cheio de Espírito Santo, aí vai ser a carga. A gente tomar uma pedrada, olha, e pedir a Deus, não conta isso, deixa, não tem problema. Eu tomo uma pedrada de novo, tomo uma pedrada, mas não contabilize isso para eles. Abençoa. Tá? Vamos botar o tempo, rapidinho agora. Tá, agora a última parte está assim. A questão, o título que eu botei ali, é entregar a mensagem de reconciliação. Bom, nós temos um pensamento correto a respeito de nós. O que a gente deve pensar e falar? O que está no nosso coração? E com a boca saudável agora, com a boca com aroma da palavra, nós somos chamados para poder entregar uma mensagem. Não é só para a gente ser limpinho nos pensamentos, limpinho nas palavras, e a gente não tem uma mensagem para nós, porque tem bilhões de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a vontade de Deus, e elas estão numa situação de que elas estão em pecado. De fato, estão em pecado. Mas é uma boa notícia. E o Evangelho é boa notícia. Então, é boa notícia, olha só que boa notícia. Deus nos chama para informar que essas pessoas estão reconciliadas com Ele. Quem já ouviu de novo? Quem já ouviu, por favor, eu vejo de novo. O propósito é porque Deus enviou o Senhor Jesus até nós. Para quê? O propósito de morrer no lugar de todas as pessoas, pagando a dívida de todos pelo pecado do Éden e todos os pecados posteriores. Quitou toda a nossa dívida. Todos nós que estamos aqui temos as dívidas quitadas pelo Senhor Jesus na cruz. Perdoou todos os nossos pecados. Vamos ver a sequência que todas as pessoas que não conhecem a Deus, que estão vivendo no pecado e não conhecem a Deus, a dívida deles está quitada também. A diferença entre nós e eles é que nós já soubemos essa mensagem, essa notícia, e nós respondemos quando a gente recebeu essa notícia. Nós aceitamos o teu sacrifício na cruz, o teu sofrimento na cruz, e nós entregamos nossos pecados. Reconhecemos que nós não conseguiríamos ser salvos, ser libertos, e as outras pessoas não sabem disso, mas então precisa que alguém comunique, e essas pessoas somos nós. 1 Coríntios 5,14 diz assim, pois eu vou ler rápido para chegar no tempo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Quem está dizendo todos é a palavra de Deus, não sou eu. Ele morreu por todos, de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que tenha considerado até Cristo dessa forma, já não consideramos assim. Tá, esse todos aqui, por que ele morreu por todos? Se vocês lerem Romanos 13, 23, é terrível. Se ler Romanos 13, 24, versículo seguinte, maravilhoso. Então vamos ler os dois juntos para você não se assustar. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o 13, 23. Todos pecaram. Eu quero dizer para vocês que vocês todos pecaram. Certo? Bom. 24. Agora aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Gratuitamente, mediante sua graça. Duas vezes graça. Gratuitamente de graça.
Então nós somos todos pecados, passa a regra no mundo inteiro. Todos os bilhões de pessoas que tem hoje no mundo, todos pecaram. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu vi um conceito sobre graça, a diferença de justiça, misericórdia e graça. O conceito é o seguinte, a explicação é a seguinte: um exemplo, para a gente entender a questão do tamanho da graça. Um exemplo que deu assim, vou repetir quase o mesmo. Um casal precisou viajar para o exterior e tinha um filho de 15 anos em casa. E ele deixou o filho dele ficar em casa sozinho durante 15 dias. E o foram viajar para o exterior, os pais. E o pai dele tinha um carro lindo, um carro importado. No segundo dia, ele disse: eu tenho uma vontade de dirigir esse carro. E aí ele pegou o carro, disse: vou dirigir. Mas só a volta na quadra. E ele saiu assim, quando foi sair na rua, ele se atrapalhou na aceleração e freio, e acelerou com tudo, e fechou no portão vizinho. Portão caríssimo. Ele detonou o carro e o portão do vizinho. A justiça. O vizinho vem e diz assim: olha só o prejuízo que causou. Esse portão é caríssimo, vou ter que mandar consertar. E teu pai vai pagar. Há uma dívida ali, né? Justiça. Havia uma dívida e essa dívida tinha que ser paga para as coisas serem restabelecidas. Misericórdia. O vizinho agiu com misericórdia. Ele diz assim: tu destruiu meu portão, foi o seguinte: eu vou pagar a despesa. Eu vou pagar toda a despesa do portão. Teu pai não tem que pagar nada. Misericórdia. Ele tinha uma dívida e não foi cobrado dele essa dívida. A graça. O vizinho agiu com graça. Assim: o portão eu vou pagar. Consertar o portão. Vou pagar o conserto do carro do teu pai. Quando ele voltar, vai dar tudo arrumadinho. E quando tu fizer 18 anos, eu vou pagar todo. Filho de um cara importado, você precisava de serviço. Eu vou pagar, tirando a carteira de motorista. Deu muito mais, não cobrou o que devia e ainda deu tudo que ele não merecia. Então, quando Jesus levou todos os nossos pecados, nos resgatou, e essa palavra diz assim: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, eu vi ali, é um conceito que é aquilo que é atribuído quando alguém alguém que foi condenado, está preso, está condenado à morte, que seja, ele é resgatado. A redenção é o resgate dessa pessoa. Então, mediante essa redenção que é em Jesus, as pessoas que nós falamos dessa mensagem para elas vão ter a possibilidade, guarda essa palavrinha, possibilidade. Elas ouvindo a palavra, elas têm a possibilidade de sair de uma situação de condenação para uma situação de ser salvo em Jesus. Aí parece que Jesus não levou os pecados de todo mundo. É assim: reconciliação, duas pessoas estão brigadas. E o homem brigou por Deus. Alô? E o homem que rompeu com Deus no Éden, não foi Deus. Foi o homem que rompeu. Então, essa reconciliação que precisa acontecer é do homem com Deus. Mas havia uma inimizade. Deu o homem em pecado, não podia chegar na presença de Deus. E Deus é perfeito. Não tinha como. Havia uma separação. O pecado não separava de Deus. E quando nos separa de Deus, então o homem precisava voltar. Deus fez toda a parte dele. Fez a parte dele, fez a do homem. Olha, vou pagar a tua dívida. Pagou toda a dívida, consertou tudo. Mas na reconciliação, não basta um das partes dizer assim: eu quero me reconciliar com ele 100%. Não existe mais nada pendente entre nós. Eu quero a amizade de volta. E Deus está dizendo isso em Jesus, na cruz. Diz isso. Precisa a outra parte dizer assim: eu aceito isso, eu quero isso. Imagina aquele que causou prejuízo, recebeu de graça,
receber. Então, como é que alguém que causou prejuízo ainda não vai querer? Mas as pessoas precisam ser comunicadas. Tem uma pessoa que, quando eu vou falar as coisas de Deus com ela, assim, eu vejo que baixa a cabeça assim, quando ela aperta os olhos um pouquinho assim, porque isso que eu não falo assim, não sou Deus. Eu falo quando eu falo de Deus para essa pessoa, ele tem uma consciência de pecado, de que ele está separado de Deus, que ele está em dívida com Deus. E a maioria das pessoas é assim. Muitas pessoas rejeitam a questão de Deus porque elas sabem, elas não querem entrar nesse tema. Porque falar de Deus é lembrar que ela está em dívida com Deus. Se vocês verem na história, os astecas, em vários países assim, os astecas, eles sacrificavam as virgens e as criancinhas para o Deus deles. Que maldade, não parece, né? Mas olha só, eles sabiam que havia um rompimento da relação deles com Deus, que eu não sabia quem era, com Deus, e que aquilo estava afetando as colheitas dele, as guerras que vinham. O que eles faziam? Eles pegavam o melhor que eles tinham, crianças inocentes, e as meninas virgens, e sacrificavam, e era terrível a forma. Então imagina a dor que tinham os pais disso, de entregar essas crianças para restabelecer com Deus. E em Deus, em Jesus, né? Em Deus, em Jesus, nós temos essa. Então hoje nós temos essa mensagem. As pessoas elas estão pensando que eu digo com Deus, mas não, é simples, é mais simples. Essa palavra parece um pouquinho assim, parece que eu estou falando para o público errado. Parece que eu estou falando para vocês que é uma palavra que eu deveria estar falando para um crente. Mas não, sabe por quê? Porque é interessante a gente compreender direitinho essa forma, essa ótica de Deus, em 2 Coríntios 5, vou olhar depois, de olhar isso para quê? Para entender que a gente pode falar para as pessoas de um evangelho de boa notícia. Como é que eu vou falar de boa notícia para as pessoas, acusando elas dos pecados delas? Tem que falar da parte de Deus que está em relação a ela, que o caminho está aberto, que basta ela lá entregar os seus pecados a Deus. Então eu estou falando algo para vocês, para que vocês, eu sei que vocês, 2 Pedro diz que eu estou falando para vocês algo que vocês já sabem, mas eu vou continuar falando de Pedro ali, né? Até para que depois que eu morrer, né? Então nós estamos falando coisas que nós já sabemos, mas é preciso que te lembre, porque senão a gente esquece e leva um evangelho pesado. Nem é evangelho, né? Porque evangelho é boa notícia, a gente leva só a acusação das pessoas, não tem pecado. Não, isso não é pecado, sim, é verdade. Mas há uma. Bom, então só vou no texto para não zerar. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, não é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Tudo isso é dom de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, as pessoas do mundo todo, não lançando em conta os pecados deles, e nos deu a mensagem da reconciliação. Por isso que a nossa mensagem, nós somos reconciliadores. Nós temos a profissão mais importante do mundo, que é reconciliar. E essa nossa profissão pode nos ajudar a levar as pessoas do inferno para a eternidade com Deus. Só uma mensagem, uma boa mensagem. E olha só o 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo para o nosso intermédio. Deus, como se Deus, o embaixador fazia isso. Ele vai lá no outro lado e diz: olha, a vontade do meu país, do governo do meu país é essa, que seja reconciliação. Então Deus está dizendo, por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. A gente pode ficar para as pessoas quase clamando: por favor, te reconcilia com Deus, está tudo certo, só tem a ganhar. É mais ou menos isso. Agora então, para encerrar, vamos fechar os olhos um pouquinho, irmãos? Então, uma única pergunta assim, para a gente. Uma única pergunta. Diante dos pensamentos e de como nós temos tratado com os nossos pensamentos,
O que vocês identificaram? Assim? O que nós identificamos como pensamentos inadequados a respeito de nós mesmos, do que nós fizemos para as pessoas, do que os outros fizeram para nós? Né? Nós podemos estar na situação de se sentir acusado por tudo que nós fizemos, e certamente fizemos coisas erradas, nós pensamos coisas erradas, e nós falamos coisas erradas, coisas que não devíamos falar. Todos nós, posso dizer que todos nós, porque não é quase impossível não dizer isso. E o que a gente faz com isso? A gente fica se acusando, se remoendo, ou a gente pode entregar isso para Jesus? Só lembrar a Deus, o ideal é a gente lembrar de algum pensamento que está incomodando vocês e fale baixinho para o próprio Jesus, o Espírito Santo, e entregue para Ele. Palavras que vocês foram ditas por vocês, né? Ou palavras que foram ditas para vocês. Para nós, né? Palavras que foram ditas para nós ou ditas por nós. Diante do que a gente leu aqui e viu, vamos entregar para o Senhor Jesus isso. Para a gente ficar limpo, ficar leve. A gente ir para a ceia daqui a pouquinho totalmente leve mesmo. Os nossos pensamentos limpos, purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Nenhuma acusação. Por toda a palavra que, Paizinho, em nome de Jesus, por toda a palavra que eu proferi, Senhor, mediante os meus pensamentos impuros, inadequados, Senhor, incorretos e em desacordo com a tua palavra, eu peço perdão a Ti, Senhor. Me perdoa, Senhor Jesus, por tudo aquilo que foi mal elaborado na minha alma, Senhor, os ressentimentos, dores, mágoas, Senhor. Tudo aquilo que eu, movido por isso, Senhor, alimentei pensamentos contra pessoas, Senhor, ou não entreguei a Ti isso. Paizinho, o Senhor Jesus disse na cruz, que não fosse contado aqueles pecados, Pai. Todos que estavam matando Ele. Mas Estevão também disse algo. Estevão era que nem eu. Alguém que está sendo apedrejado, uma situação grave, gravíssima, dolorida. E ele olhou em benefício dos agressores, Senhor, e liberou perdão. Mas em nome de Jesus, eu libero perdão também a mim, Senhor, por todos os meus pensamentos, por todas as palavras que eu proferi. E eu libero perdão também a todas as pessoas que falaram a meu respeito, que chegou ao meu conhecimento, Senhor, mesmo que não chegou ao meu conhecimento. Estão todas perdoadas pelo sangue de Jesus. Nada é tão incomparável, Senhor. É incomparável o benefício e a grandeza que o Senhor Jesus fez por mim. Isso é muito pequenininho para mim fazer em favor dos outros. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ter a ceia agora. Obrigado, Beto, pela palavra. Bênção. Queremos receber essa palavra com zelo, com cuidado, com disposição de praticá-la, de vivê-la, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas palavras, estarmos preparados para sermos canais de salvação, de bênção para outras pessoas. Em nome de Jesus. Então, o pessoal do presbitério pode ir ali lavar as mãos, né? Preparar para distribuir a ceia.